Olá, sétimo período, cá estamos nós para mais uma aula e nessa aula nós vamos falar dos instrumentos coletivos de negociação ou dos instrumentos de negociação coletiva. Nós vamos falar e vamos estudar em detalhes o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho. Vamos estudar a sua abrangência, a sua eficácia, a sua duração. Vamos trazer as principais mudanças introduzidas pela Lei 13.467 de 2017, a nossa reforma trabalhista. Então, nós vamos falar como a reforma trabalhista afetou os instrumentos coletivos de trabalho. Vamos falar dos direitos disponíveis, ou seja, daqueles que podem ser relativizados, e quando a gente fala de direitos relativizados ou de relativização de direitos, nós estamos falando da redução desses direitos e, em algumas situações, até mesmo da supressão desses direitos. Então, quando é permitido a negociação desses direitos, quais são os direitos que não podem ser negociados, ou seja, que não podem ser objeto dos instrumentos coletivos de trabalho, ou seja, do acordo e da convenção coletiva de trabalho, e se caso algum desses direitos seja objeto de negociação, será considerado uma negociação ilícita. Então, nós vamos estudar tudo isso. Nós vamos estudar o título 6 da CLT, intitulado como das convenções coletivas de trabalho. Observem que o nome do título da Constituição, Convenções Coletivas de Trabalho, faz menção a somente um dos instrumentos, que são as convenções coletivas. Mas nós temos outro, como sabemos, que é o acordo coletivo de trabalho. O nosso estudo, pessoal, ele começa com o artigo 611 e vai ao 625 da CLT. O que eu vou pedir a vocês? Eu vou pedir que vocês leiam com muita atenção, com muito carinho, os artigos 611-A, 611-B da Constituição, da CLT. Inclusive, a nossa tarefa referente à aula de hoje, muitas questões ali propostas, vocês vão encontrar resposta justamente nos artigos 611-A, 611-B, que dispõe sobre os objetos passíveis de negociação, listados os direitos passíveis de negociação, portanto, direitos renunciáveis, listados no 611-A, e sobre os direitos que não podem ser objeto de negociação coletiva, sob pena de ser uma negociação ilícita, e tais direitos, chamados irrenunciáveis, justamente porque o trabalhador não pode renunciar a eles, estão listados no 611-B da CLT, incluído pela reforma trabalhista. Então, peço que vocês tenham total atenção a esses dois artigos. Tá certo? Muito bem, pessoal. Vamos, então, começar a estudar negociação coletiva. A negociação coletiva, sem dúvida alguma, é o principal instrumento de ajustes entre um sindicato e uma empresa, entre um sindicato e duas ou mais empresas, ou entre um ou mais sindicatos. E aí a gente pode ter sindicatos profissionais, sindicatos patronais se sentando para negociar. Os instrumentos, né, de acordo de negociação coletiva são o acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho. O que diferencia um do outro? Qual é a principal diferença entre eles? Nada mais do que as partes envolvidas na negociação. Quando falamos de acordo coletivo de trabalho, o que nós temos é
o sindicato profissional, ou seja, o sindicato dos trabalhadores, se sentando para negociar com uma ou mais empresas daquela categoria que ele representa. Já quando falamos de convenções coletivas de trabalho, estamos falando daquele instrumento que terá como partes convenentes, como partes negociantes, sindicatos. As empresas se fazem representar pelos sindicatos patronais. Então, nós teremos sentados à mesa, sindicato profissional, representando os trabalhadores, e sindicato ou sindicatos patronais, representando as empresas. Essa é a única diferença entre esses dois instrumentos. Tá? Obviamente que a gente vai falar mais à frente sobre qual prevalecerá na hipótese de nós termos, para uma mesma categoria profissional, numa mesma base territorial, a vigência de um acordo coletivo concomitante, ou seja, ao mesmo tempo em que nós temos vigente uma convenção coletiva. E aí, o que aplicar? Qual vai se sobrepor? Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Em relação aos instrumentos, né, ou a negociação coletiva, a negociação coletiva ela representa ela representa uma negociação típica de autocomposição. Ou seja, as partes se sentam e compõem o acordo, sem a interferência de um terceiro. Daí o nome, autocomposição. Auto, as próprias partes, compõem as bases, as regras, as cláusulas daquele instrumento coletivo, daquela negociação coletiva. Então, trata-se da modalidade de solução de conflitos, intitulada autocomposição, como estudamos nós na aula anterior. Pois muito bem. Qual a natureza jurídica dos instrumentos coletivos de trabalho? O que é um acordo coletivo de trabalho? O que é uma convenção coletiva de trabalho? Qual a natureza jurídica? Em que instituto jurídico eles se encaixam? Eles têm natureza jurídica de contrato. Eles criam direitos e deveres para as partes contratantes. Então, os instrumentos coletivos de trabalho têm a natureza jurídica de contratos. E eles são alcançados através da modalidade de negociação coletiva denominada autocomposição, que é aquela em que as próprias partes estabelecem as regras do jogo sem interferência de um terceiro. Certo, pessoal? Pois bem. Já dissemos que a previsão legal para esses instrumentos se encontra no título 6 da Consolidação das Leis Trabalhistas, a nossa velha e boa CLT, nos artigos 611 a 620 dessa consolidação, tá bom? Pois bem, pessoal, o que é importante que a gente saiba sobre as negociações coletivas, né? Tanto o acordo coletivo quanto a convenção coletiva de trabalho, elas são fontes autônomas do direito do trabalho. O que é fonte? Fonte é aquilo que vocês estudaram lá em IED 1, lá nos primórdios, lá quando vocês ingressaram na faculdade. Fonte, de onde o direito busca a sua fonte, de onde nasce o direito. E a gente sabe que a fonte primária do direito é a lei. Então, os instrumentos coletivos de trabalho são fontes, porque fazem nascer direito, ou seja, fazem nascer deveres e obrigações, fazem nascer, melhor dizendo, direitos e obrigações para as partes convenientes.
E por que eles são autônomos? Porque eles são produzidos sem a interferência de um terceiro. Lembrem-se que falamos que a negociação coletiva, cujo produto final será um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho, é a modalidade de solução de conflitos denominada autocomposição. Por quê? Porque não há interferência de um terceiro. As próprias partes sentam para negociar, negociam as bases e externam isso através do acordo ou da convenção coletiva. Então, elas são fontes autônomas porque produzidas pelas próprias partes, sem interferência de um terceiro, que via de regra seria o Estado. E, além disso, elas têm aquelas características de generalidade e abstração, tá certo? E impessoalidade. Só que elas são dirigidas a quem? Aquela categoria que o sindicato representa, tá certo? Então, pessoal, essa também são características importantes dos instrumentos coletivos de trabalho. Vamos lá? De negociação coletiva, né? Então, vamos recapitular aqui, vamos organizar para que a gente possa avançar nos nossos estudos. Os instrumentos coletivos de trabalho são acordo coletivo, convenção coletiva. E eles são o produto de uma negociação coletiva, que é uma modalidade de resolução de conflitos, denominada autocomposição, já que as próprias partes, elas chegam a um acordo, elas chegam às bases do acordo, sem interferência de um terceiro. Tem natureza jurídica de contrato, portanto, cria direitos e deveres para as partes convenientes, e elas representam fontes autônomas do direito do trabalho. São fontes porque criam regras jurídicas, regras essas gerais, abstratas e impessoais dirigidas à categoria, e são autônomas, porque produzidas sem intervenção de um terceiro. Então, essas são as principais características, as características iniciais que nós vamos abordar sobre os instrumentos coletivos de trabalho. No próximo vídeo, a gente vai avançar falando desses instrumentos, do objeto desses instrumentos. Fica aí que eu já volto.